Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com alegria que estamos retornando ao nosso encontro para o estudo do livro O que é o Espiritismo, na companhia dos amigos Aloísio Guigino e Eduardo Araújo. Vocês não imaginam o que eles estão aprontando aqui, tudo em off, né? Eu sou a vítima que estou aqui. Tem que Mas evoluir, agradecemos a Jesus, agradecemos pela oportunidade bendita. É isso aí. A vida é uma sucessão de oportunidades. Você está tendo uma delas. Tá? Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Isso. É isso aí. É sempre um prazer abrir o programa ouvindo a voz de Maria de Fátima Miranda. Olha a cara dele. Totalmente diferente. Só escuta a voz. É totalmente diferente. E nós convidamos vocês aí, depois dessa abertura com esta voz suave, maviosa de Maria de Fátima Miranda, a pegar o seu livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, para juntos estudarmos, lembrando que nós estamos no capítulo 3, esse capítulo 3, e no tópico, um tópico grande aí, o homem durante a vida terrena. E hoje iremos para a questão 142, Aloísio Guigino. Isso. Que tem como pergunta o seguinte: de onde vem o caráter distintivo dos povos? De onde vem? Será de onde vem? Allan Kardec nos responde. E ele diz: são espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e muitas vezes no mesmo meio em que podem satisfazer as suas inclinações. Interessante, né? Porque nós sempre conversamos aqui sobre a polêmica, né, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas dizem os espíritos, né, que os brasileiros são um povo cansado de guerra. E nós efetivamente vemos que, apesar de as redes sociais o povo ficar aí se degladiando, né, brigando, mas o povo brasileiro, no geral, é um povo pacífico. É um povo solidário. Nós vemos aí as pessoas de diferentes religiões convivendo de forma pacífica, harmoniosa. Tem lá suas conversas, discussões, mas no geral convivem pacificamente. Numa mesma rua você tem uma igreja católica, uma igreja evangélica, você tem um centro espírita, um terreiro de umbanda, e todo mundo ali, cada um vai no seu, em paz, sem problema nenhum. E é um povo, né, como a Luísa destacou, um povo muito solidário. E aí os espíritos lembram que muitos de nós que hoje estamos encarnados no Brasil já passamos por muitas guerras. E somos espíritos cansados de tudo isso, né, de tanta violência, de tanta guerra, de tanta maldade. E apesar das mazelas do nosso país, né, porque nós sabemos das mazelas que carregamos, o Brasil longe está de ser um paraíso. Não há paraíso aqui na Terra ainda, um dia será, por enquanto não. Mas ainda assim, todos aqueles que vêm de fora, né, ou aqueles daqui que vão para outros países e voltam, falam que realmente, apesar das nossas mazelas, o Brasil tem como essa característica ser um povo muito acolhedor, muito solidário. Muitas pessoas até estranham quando vão a outros lugares, né? Não sei se o Aloísio, que já conhece alguns países da Europa, por exemplo, relatam que são povos muito frios, né? Não tem muito essa coisa do abraço, da conversa, né? Tem alguns companheiros que falam que moram nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados americanos, que você mal sabe o nome do seu vizinho, que tem uma convivência formal, educada, mas com muita frieza. No Japão, a mesma coisa, né? Para muitos de nós, viver no Japão seria maravilhoso no sentido de que não tem a violência que temos aqui,
você tem um direito à saúde, à educação de qualidade, mas... valores materiais. Valores materiais. E as pessoas relatam que o japonês é muito frio no seu trato com o seu semelhante, às vezes até um pouco agressivo. E, não por acaso, o número de suicídios no Japão é extremamente elevado. Enfim, faço toda essa digressão aqui a partir dessa questão que Allan Kardec coloca, de onde vem o caráter distintivo dos povos. Então, nós reencarnamos, né, no Brasil, no caso, eu agradeço por isso, mas cada um passa, né, por onde deve passar, né? Aquele que está encarnado no Japão, aquele que está encarnado na América, aquele que está encarnado na Rússia, na Ucrânia agora, com todas essas dificuldades. Quem são os espíritos que encarnam do lado de Israel? Quem são aqueles que encarnam na Palestina, nessa guerra que já vem de tanto e tanto tempo? Enfim, são espíritos afins que ainda estão de alguma forma ligados à realidade comum daquele povo. É o processo da reencarnação, né? Pelo processo da reencarnação, nós vamos reencarnar onde nós necessitamos, com quem necessitamos e como necessitamos. Então, isto vai trazer para nós uma reunião de espíritos que tem, como diz aqui Kardec, respondendo a pergunta que foi colocada, são espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações. Então, eles se afinizam, certo? Se convivem de alguma forma. Nós aqui no Brasil, você citou aqui, a espiritualidade já nos diz que nós aqui somos acolhedores, inclusive com espíritos que aprontaram, vamos dizer assim, em outras encarnações, né? E que foram acolhidos aqui, bem recebidos, para aprender essa convivência, essa amorosidade, essa solidariedade que o nosso povo apresenta. E é assim, cada povo tem características que são inerentes àquele grupo de espíritos que está ali encarnado. É por aí que nós vamos. Tudo que vocês falaram, mas quem tiver interessado, o livro A Caminho da Luz, Emmanuel... Gente, impressionante. Eu estava aqui olhando, ela está lendo meus pensamentos, a Luísa Guigino. Isso é uma coisa impressionante, que eu ia justamente citar isso, Maria de Fátima. Ele vai falar das 4 grandes raças. Exatamente. Onde na raça humana na Terra. Não é? Mas explique isso melhor, né? Falando quem são esses capelinos, porque nem todo mundo sabe quem são eles. A Luísa está de boca aberta. Olha, eu vou filmar tudo isso, vou dar para eles colocarem um vídeo aí, viu? Olha só, são espíritos, né, que já tinham muito conhecimento, a intelectualidade desenvolvida, mas ainda se compraziam em paixões inferiores, guiados pelo orgulho, pelo egoísmo. Mas Deus, na sua misericórdia, dando a eles chance de enfrentarem situações onde eles sejam convidados a sentir o bem que eles necessitam desenvolver em si mesmos, né? Aí eles foram convidados por Jesus a auxiliar na evolução do homem que estava na Terra, num estado muito primitivão. Então chegaram as 4 grandes raças e elas foram reunidas em continentes, em áreas diferentes, e foram reunidas através desses pendores, né? Dessa sintonia que eles tinham nos valores, nas experiências. Porque a resposta aqui, ó, são espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações. Então, lembrando muito bem, quando eles vão falar, Emmanuel vai falar do judeu, né? Que os hebreus ali, eles tinham uma identificação muito grande, era uma raça muito orgulhosa, mas eles traziam as características necessárias para que através deles viesse para nós o conhecimento do Deus único. Não é? E mais tarde Jesus, reencarnando na condição de judeu, viesse exemplificar a lei de amor. É isso aí. Vou deixar você acrescentar, porque você pegou até a matéria. Não, lembrando, né, que segundo o Espírito Emmanuel, os egípcios foram os primeiros a retornarem à capela, né? Então você vê que eram grupos de espíritos que é afinidade, exatamente o que Allan Kardec responde aqui, que os povos, né, eles acabam se atraindo os espíritos para determinada localidade por questões de afinidade ou, como disse o Aloysio, necessidade. E que também vem missionários, para não ficar naquela ideia que junto que os exilados só vieram endividados, porque não teriam proveito, não é?
Se viessem ainda só para se locupletarem diante do que estão encontrando aqui. Então vieram missionários. E quando nós vamos observar a civilização egípcia, tem coisa ali que tinha espíritos muito lúcidos coordenando aquela turma. Para que ficasse para nós tanta coisa que hoje o homem raciocina. Eu lembro que nas escavações lá das pirâmides, porque as pirâmides agora já foram totalmente devassadas. Mas eu lembro que os arqueólogos, quando encontraram dentro lá das pirâmides, ferramentas de aço inoxidável, a humanidade terrena não tinha nem noção do que era aço inoxidável. Eles já encontraram lá. E tantas outras Miranda, coisas. As pirâmides, uma das realidades, uma das coisas lindas que nós temos aí na construção, inclusive pela época que foram, elas obedecem a coisas matemáticas exatas, a orientação dos vértices das pirâmides, a descoberta de Pi, esse valor matemático, né? Sim. Que esclareceu tanta e ajudou tantas coisas na evolução do homem, estava presente já naquela época. Isso aí, e numa época do homem inculto, certo? Então, de um modo geral, né? Então a gente vê que essas reencarnações de espíritos que traziam um padrão de conhecimento elevado, conhecimento e evolução moral, nós não perdemos, certo? São aquisições nossas. Traziam no seu âmago, certo? Esses conhecimentos que desenvolveram, aplicaram para alavancar o desenvolvimento da humanidade. Então, mas eram espíritos que estavam juntos ali por uma afinidade entre eles, certo? E isso é o que ocorre, é o que Kardec coloca aqui nessa resposta que ele colocou. Então vamos dando sequência aqui, agora na questão 143. Como progridem e como degeneram os povos? E Allan Kardec vai responder o seguinte: se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas como a dos homens da Idade Média. E desde então pergunta-se por que têm elas costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida. Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda qual seria o fruto do trabalho feito para melhoramento de um povo, se este tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam. Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado, à medida que uma geração dá um passo para frente, atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são talvez os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, dele se tinham afastado. É assim que, passo a passo, uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem diariamente e não mais descessem a um meio inferior, o povo acabaria por degenerar e, afinal, por extinguir-se. Maria de Fátima Miranda. É interessante, ele está narrando aqui, dando esse exemplo do chinês, e eu lembro em um dos programas lá atrás, né, que nós estávamos lembrando um livro infantil da Cleo Albuquerque, que ela narrava justamente essa jornada evolutiva. O espírito tinha que enfrentar as dificuldades, entrava por uma floresta, mas aí eles iam tendo que abrir picadas ali dentro, tal, depois clareira, e aqueles que vinham depois já iam se beneficiando, não é? Depois, aquele espírito que desencarnava, reencarnava mais adiante com mais conhecimento e ia dando sempre continuidade às descobertas
e a lei de progresso efetivando-se na Terra. Essa colocação dele me lembrou dessa referência que fizemos num dos 2 programas lá atrás. A evolução é contínua, né? E nós vamos, é como se fossem segmentos, né, que vão se superpondo, né? Mas eles não se superpõem exatamente um no início do outro, certo? Mas sim num determinado momento da evolução do outro. E então vão progredindo e auxiliando-se mutuamente. É isso aí. Certo? É o que nós falamos aqui quando nos referimos aos exilados de Capela, reencarnaram aqui, certo? E alavancaram o conhecimento do homem para o seu processo de evolução. E nós sabemos, a espiritualidade assim nos diz, na questão 780 do Livro dos Espíritos, que, em geral, o progresso intelectual antecede o progresso moral. Então, nós temos que conhecer para que possamos ter referências para as nossas escolhas e, através das nossas escolhas, nós possamos promover o nosso crescimento, o nosso progresso moral. Isso. Então, é por aí. Nós temos um raciocínio, muitas vezes, de analisarmos, fazendo um corte naquele momento, no tempo. Certo? Então, mas isto não acontecia mais. Isto não acontecia mais. Mas nós esquecemos que os espíritos que estão aqui hoje não são os mesmos que estavam aqui ontem. São outros que estão pegando essa caminhada da nossa sociedade num determinado ponto e chegam aqui com todas as suas dificuldades ainda, para que possam promover o seu crescimento. E aproveitar as conquistas que aqueles que antecederam deixaram. Exatamente. Isso mesmo. Então é tudo uma continuidade, certo? Nós não podemos comparar o hoje com o ontem, certo? Porque, inclusive, os espíritos que estão aqui hoje não são os que estavam aqui ontem, e nem os que estarão aqui amanhã. Sim. Certo? Então, esse ontem e o amanhã é um lapso de tempo. A renovação, né? É permanente. É permanente. E sempre dando a oportunidade aos que chegam de entrarem na velocidade do outro, certo? Para que possa continuar nessa caminhada de progresso. Certo? Então, é isso que Kardec nos coloca aqui nessa questão 143, no progresso, certo? E degenerar porque você vai receber também espíritos que ainda são mais primitivos do que aquele nível médio da sociedade naquele momento. Tá? Bom, então, com isso, nós podemos encerrar essa parte do homem, certo? No mundo da vida terrena, o homem durante a vida terrena. E nós vamos entrar agora num outro tópico, que é o homem depois da morte física, né? Porque a morte é física, a morte não é do espírito, o espírito é imortal. Então vamos à questão 144 que Kardec nos coloca. Como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. É muito interessante porque Kardec ele é preciso, né? Quando ele diz assim, segundo os indivíduos e circunstâncias da morte. Por quê? Porque não existe 2 desencarnes iguais. A morte física, nenhuma morte, elas não se repetem, porque cada um de nós tem uma jornada, está num determinado nível, tem facilidades e dificuldades. É por isso que cada desencarne ele é único. E ninguém desencarna à deriva. Por mais
tumultuada que seja essa desencarnação, nós temos uma assistência espiritual que até quando nós estamos agindo de forma incoerente com o bem, eles nos acompanham e por misericórdia não nos deixam à deriva. Quando acontece de nos sentirmos à deriva, é mais por conta da nossa rebeldia. Já começou a 144, mas vocês são rápidos, hein? Mano, já estamos cansados de viver, agora queremos saber como é que é a vida no mundo espiritual. É o homem depois da morte. Isso aí. Certo? Então, como se opera a separação da alma e do corpo, se ela é brusca ou gradual. Se fosse brusca, nós estaríamos perdidos, né? Não, e se fosse igual para todos também, seria uma coisa injusta, certo? Porque tem uns que levam a sua vida física tentando se aprimorar, tentando deixar de lado os vícios e maus hábitos e adquirindo virtudes. Esses têm que ter uma passagem que seja coerente com a vida que levou. E a nossa passagem, certo? Quando a gente fala em morte, é a morte física, né? Então, para não ter dúvida, a gente fala em passagem, né? É o que nós vemos no livro Céu e Inferno, no capítulo 1º da segunda parte, né? Fala de passagem. A passagem da vida física para a vida espiritual. Quer dizer, o espírito como ele continua a sua caminhada. Então, tudo isso tem que ser inerente e relativo à vida que cada um levou, certo? Aquilo que cada um fez. Nós temos um filme que é muito conhecido de todos nós, que é aquele filme Ghost, né? Em que nós temos a passagem de um indivíduo que, inclusive, tornou-se assassino por interesse, etc. E nós vemos o padecimento dele, certo? Por ocasião dessa passagem, do retorno à vida espiritual. Ao passo que o que foi assassinado, que era um homem de bem, certo? Tá ali ele tinha ética. Ele tinha ética. Pois é. Então, nós vemos que é tudo relativo à vida. Nós, na vida, conquistamos o bem-estar ou não. É verdade. Agora, eu estava refletindo, Aloysio, porque, olha, o suicida, ele tem uma morte que não estava no momento ideal, né? Porque ele violentou uma regra, ele violou uma regra. É sempre algo brutal. Os laços fluídicos não estão rompidos e aí ele, sabe, é por isso que ficam atrelados em determinadas situações, até a decomposição do corpo e mais adiante. Ainda lembrando as mortes violentas a nível de acidentes, uma criatura cheia de vitalidade sofre um acidente, quer dizer, fisicamente é uma violência ali. Mas eu estava pensando, meu Deus, e lembrei do Ayrton Senna. Quando ele desencarnou, ele não deu nenhuma comunicação mediúnica, mas eu lembro de uma informação de que a família acolhida pelo Chico, quando foi procurada, Bezerra de Menezes teria narrado que o Ayrton Senna, ele não sofreu os impactos no perispírito, os impactos do carro quando bateu naquela parede lá em Imola, né, na Itália. E que antes do carro colidir, ele tinha sido retirado do corpo. Os méritos que você falou há pouco tempo, né? Foi um desencarne violento, porque foi um acidente de carro, mas no caso do Ayrton Senna, ele foi poupado de guardar no perispírito os impactos daquela violência e havia sido retirado do corpo. E a preparação, porque quando nós vamos ver o Ayrton, aquela semana daquela corrida, ele estava mais introspectivo. Então ficamos imaginando, durante o sono físico, os benfeitores de repente acolhendo ele de alguma forma, já preparando ele para o desencarne que aconteceria. O livro Obreiros da Vida Eterna, que eu estava aqui olhando o caso da Adelaide, né, que é um espírito que ela já estava em vida se preparando para esse desenlace. Então, Adelaide Câmara. No livro Obreiros da Vida Eterna. Celeste. E esse livro é interessante, quem puder lê-lo, Obreiros da Vida Eterna, que ele vai falar sobre alguns companheiros que estavam desencarnando e como foi a realidade de cada um. E vai ajudar muito no entendimento dessa questão 144, aqui do livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, quando os espíritos falam que esse desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável segundo os indivíduos. Então tem lá o Cavalcante, tem o Fábio,
tem a Adelaide, tem uma outra companheira que eu esqueci o nome. Dona Albina, que não desencarna. Albina, que chega a não desencarnar. Então, são situações diferentes, mostrando que cada caso é um caso, como a Aloysio estava explicando. Dito isto, acabou o nosso tempo. Acabou. E nos resta, então, nos despedirmos, desejarmos a todos uma boa semana e marcarmos um próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra, aqui, né? Do meu lado direito, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. Mais uma vez juntos. Isso, na técnica o... Ever, isso aí. Tamo lá, tamo junto. Ele lá no comando da nave espacial ali, cheia de botão, enfim, não é isso? Aí. Colocando a gente aqui. Isso tudo, Bill, pra tua voz ficar mais bonita. Ah, com certeza. Não é? Pra sua voz ficar... Essa voz que vocês estão ouvindo aí não é a minha. A minha voz é chamada taquara rachada. Mas o Heber dá um jeitinho na nossa voz, dá um jeitinho ali e a voz da gente fica bem mais bonita, né? Contamos o segredo. Exatamente. Agora vocês acabaram de saber o segredo, não é isso? Bom, meus irmãos, estamos lá na Revista Espírita, fevereiro de 1859, dissertação de Além Túmulo, tá? Que a gente está tratando, falando da infância. Trouxemos muitos relatos importantes aqui acerca do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Deixai vir a mim as criancinhas, conforme Jesus nos assinalou lá nos Evangelhos de Mateus, nos Evangelhos de Marcos, falando aqui, né, da toda aquela situação que eles trazem, da ternura, do carinho que eles conseguem passar para todos nós, principalmente para as mães, porque ele trata aqui muito da situação do carinho, do amor que as mães têm, e nós estamos no mês delas, né? Aliás, hoje, último programa, né? 27 de maio. Exatamente. Né? E vamos dar continuidade, Bill? Vamos lá. Então vamos voltar aqui um pouquinho, né? Porque a gente fez lá os comentários e tudo, vamos voltar um pouquinho aqui só para a gente pegar o fio da meada e darmos continuidade, tá? Com efeito, pensai bem que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quererias que fosse ao vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes daquelas que possuis? Né? A gente imagina que o ser vai ser totalmente igualzinho a gente ali, né? Exatamente. Mas não, tem sempre uma diferença. Exato. Quando vai crescendo, vai mostrando... Existem algumas similitudes? Existem. Sim, lojas genéticas e tudo. Até de espírito mesmo, simpatia. Sim, né? mas existem outras situações, cada um tem sua prova, cada um tem sua expiação. São timers diferentes. Nem todos eles vão gostar de arroz, conforme você. Sim, e por aí vai. Né? Exatamente. E por aí vai, com certeza. Então ele dá continuidade aqui assim. Como quererias que, vamos virar a página aqui, tá? Se incorporasse em vossas fileiras de outro modo do que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância, tá? Ali se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Interessante ele falar isso. Sim.
porque você falava no programa passado sobre a sua companheira que ficava na janela, Sim. olhando, né, para o céu, numa saudade, né? Uma suposta saudade de algum lugar, né? Não sabe do que. E isso acontece não só assim de um outro mundo, mas de lugares que a gente vê. Eu olho geralmente as coisas de muito verde. Sim. Né? E sinto saudade, né? De lugares que eu digo assim, poxa, eu nunca fui ali, né? Mas eu gosto do verde, da coisa do campo. Tá? Sim. Da coisa do campo. Então, sem dúvida, a gente traz algumas marcas. Pode ser uma reminiscência da alma, né? Uma lembrança. Alguma marca, né, Bill, de situações que vivemos, que passamos em outras experiências. Sem dúvida. Continua Allan Kardec dizendo assim: e vós mesmos, em morrendo, vos encontrareis em uma espécie de infância, no meio de novos irmãos e na vossa nova existência não terrestre. Ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse mundo. Novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituado a falar. Língua mais viva do que não é hoje o vosso pensamento. E aí, Bill? Comunicação dos espíritos através do pensamento. Que é uma das ferramentas, né? Que para isso, logicamente, a gente precisa estar com bastante sintonia com eles, né? Ouvindo entre aspas, né? Precisa estarmos ligados, precisamos estar bem voltados para aquele tipo de comunicação, né? E, logicamente, esses espíritos que habitam um corpo infantil, né? Como ele diz aqui, já com seus hábitos, seus costumes, em relação ao mundo para o qual ele está indo ou está voltando, enfim, nós temos que estar bem... como eu falei, atentos mesmo a esse tipo de informações que eles nos trazem, né? Entendendo a linguagem deles, né? Entendendo a linguagem. Por exemplo, a linguagem de uma criança, né, propriamente dita ali no trato com seu filho ou com seu sobrinho, enfim. Ele quer se comunicar. Eu lembro agora até aqui do meu filho, hoje não, já com 10 anos, é diferente, mas quando eu era pequeno, a gente tentando ali, a Fernanda também, né, tentando explicar, tentando falar, e eu vejo, muitas pessoas irão se identificar comigo agora, eu vejo situações em que o João conversa comigo, eu falo, pô, mas isso aí é coisa de doido, de maluco, né, coisa da idade de 10 anos, né, é aquela famosa aproximação de espíritos, né, mais evoluídos, né, que a nossa doutrina não abraça essa nomenclatura de índigo, né, mas quando aquela pesquisadora identificou as crianças, ele tinha uma aura azulada, por isso que ela colocou isso, mas a nossa doutrina não abraça essa tese, muito embora a tese dela existe aí, a doutrina abraçando ou não, ou outra doutrina abraçando ou não. Certo. Ela existe ali e colocou-se esse nome. O índigo, mas poderia ser, sei lá, marrom, preto, azul, quaisquer que sejam as cores. É uma questão que estava lá, ela visualizou aquela cor, ela pode ser daltônica e tá amarelo lá, ela vê azul. Vê azul, sim. Enfim, mas foi o que ela enxergou. Com certeza. Né? Mas é uma questão só de nomenclaturas, de cores, enfim. Mas nada mais são do que espíritos, né, Renatão? Mais evoluídos, que já estão mais evoluídos talvez intelectualmente. Pode não ser que sejam mais evoluídos moralmente. Cabe aí a nossa condução. Até, se eu não me engano, teve um programa aí, um analisando os fatos, um outro programa aí com a Maria de Fátima Miranda e o Amauri, um debate na Rede, segunda-feira, um programa desses aí, que falou-se muito sobre isso, né? Não necessariamente são espíritos já muito evoluídos moralmente, mas intelectualmente, sem dúvidas. Porque a gente vê, né, essa questão do meu filho, como de outros filhos, Renato também conhece crianças aí, muitas que você conversa com ela vem com uma oferta de informações para você que você só conseguiu adquirir depois dos 20 anos, né? Eu falei, pô, como é que esse cara é maluco? Não, é um intelectualmente mais desenvolvido do que a gente. Certo, mas você colocou bem aí, mas que precisam do amparo dos pais. Exatamente. Na parte moral para não caírem, né? E não utilizarem utilizarem essa inteligência de uma forma má.
né? Exatamente. Ter uma má conduta nesse sentido, né? Importantíssimo isso, com certeza. Continua Allan Kardec dizendo assim: a infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, se melhorarem. A fraqueza da juventude os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. Sim, e aí? Sim. A voz da experiência, não é? O mais velho sempre. E são vários os sentidos, as situações que a gente tem. É avô, é bisavó, imagina, né? O anfitrião da casa, não é? Todos os que chegaram primeiro, né? Sim, e às vezes até não necessariamente o avô e a avó, mas a pessoa que você conhece até, que é, não é? Um vizinho, teu professor, um vizinho, um amigo, tal, que tem uma certa idade. Olha, não vai por aí, porque eu sei que isso aí pode dar problema. Exatamente. Não é? Não vai por esse caminho, porque não é por aí. Cuidado, não dê... E a gente ouve tanta coisa, né? Hoje em dia os pais, eu acho que já nem falam mais, nem usam mais muito esses trocadilhos aí, mas eu ouvia muito assim: cuidado, não dê um passo maior que a sua perna possa alcançar. Exatamente. Não queira subir o céu sem escada. Não é desse jeito. Colocar a carroça na frente dos bois, enfim. Poxa, todo mundo. Você não é todo mundo. Exatamente. Isso é que a gente ouvia muito, né? E é o que eu falo para meus filhos. Lá na curva, minha filha tá de saco cheio disso. Ela vê meu pai com um buraco na curva. Lá na curva tem um buraco. Isso. Você não precisa cair, porque eu já caí. Ou já ouvi alguém cair. Uhum. Não necessariamente é o que eu costumo dizer, né? Só existem dois tipos de pedagogia, né? A do amor e a da dor. Se você quer aprender pela da dor, você vai lá e verifica se realmente o buraco está lá. Isso. Né? Entra na curva sem reduzir a velocidade e vai. Uhum. Agora, se você quer aprender pelo amor, você vai absorver, né, a experiência de quem tem mais chão percorrido, e por aí vamos. Com certeza. Respeitando sempre quem chegou primeiro, quem está na frente. Tem mais experiência, né? Sem dúvida. Sabe das dificuldades da vida, sabe das armadilhas do caminho, né? Exatamente. Bem, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, aqui na emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir. Eu e Bill Fabiano Cordeiro, aqui do meu lado, a gente estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1859. Estamos falando das informações aqui de além-túmulo. Não é essa palavra, Bill. Dissertação de além-túmulo. Informação, dissertação, né? De além-túmulo, não é isso? Sob o comando do Weber. Isso, aí, lá nas carrapetas. Isso, lá na estúdio. Técnica, nos auxiliando, botando a tua voz bem mais bonita, Bem Bill. mais bonita. Com certeza, tá? Continua Allan Kardec dizendo assim: é então que se pode reformar seu caráter e reprimir seus pendores. Tal é o dever que Deus confiou aos seus pais. Olha a confiança de Deus aos pais. Olha o trabalho dos pais. Exatamente. Então, missão sagrada pela qual terão de responder. E aí, Bill, tem alguma coisa para falar a respeito disso? Com certeza. A doutrina fala disso, né? Exatamente. Principalmente eu, como pai, né, que sou, a gente sabe da responsabilidade, como o exemplo que você deu daquela mãe. Foi nesse programa ou no programa Foi no anterior? programa passado. Né? Uhum. Daquela senhora que você encontrou e foi muito bem orientado pelo seu conhecimento, pela inspiração também, de que recebera o diagnóstico de que o filho era especial, e você veio a descobrir que eram os dois filhos especiais. Uhum. Né? Então a tarefa realmente é árdua, né? Mas como a gente lembrou bem, né? O Ismael lá para o Dr. Bezerra, saibamos que a recompensa será compatível com o nível de prova, com o nível de testes, mas a nossa responsabilidade é muito grande, porque é aquilo, como nós falávamos anteriormente. Os espíritos que estão habitando esse planeta agora, estão reencarnando, são espíritos intelectualmente superiores? Sim, isso é óbvio, é nítido, é notório, né? Mas não necessariamente moralmente. Então, quando os pais, os tutores, ou quem estiver à frente da responsabilidade de cuidar, de educar as crianças,
tem essa responsabilidade de identificar quaisquer que sejam os problemas e os defeitos. O meu filho não gosta de emprestar as coisinhas. É muito engraçado, ele é tão... Como tem pessoas que falam, eu lembrei até seu Caju aqui, opinioso, né? Opinioso. Nordestino que fala muito isso, né? É opinioso, ou seja, a pessoa tem uma personalidade forte, né? Mas ele é assim, não gosta de emprestar nada, eu acho bonitinho. Não achem bonitinho. Você está alimentando o egoísmo, é o contrário. Sim. Não, você tem que emprestar, você deve emprestar. Não que a criança não tenha que ter cuidado e zelo pelo que é dele, porque ele ganhou aquilo com trabalho de pessoas, de terceiros, enfim. Mas entender que ele deve repartir, né, para não deixar crescer nada nele, né, Renato? E tolhindo e ceifando qualquer planta má. O próprio Evangelho fala isso. Os pais têm o dever de identificar isso, e se identificarem quaisquer que sejam os problemas, vamos lá, cortando, logicamente, não é de forma brusca, é educando e, sobretudo, exemplificando. Os pais têm esse dever, não só de falar, o meu filho não vai por aí, é saber que você também não vai. Ou meu filho não bebe, ou não fuma, e você está lá com um copo na mão e cigarro na mão também, que não é exemplo nenhum. Você citou algo importantíssimo, a questão do exemplo. Não é? Jesus exemplificava com seus atos. Com seus atos. E é dessa forma que nós devemos fazer. Não basta tão somente eu dizer para o meu filho, olha, você não pode discriminar ninguém, você não pode isso, você não pode aquilo. E eu, quando estou assistindo uma TV junto com ele, ou quando estou na rua, ou quando estou numa outra situação junto com a criança, tenho uma atitude contrária àquilo que eu estou falando. Exatamente. Olha, ultrapassar o sinal amarelo, a linha atenção, não se deve fazer isso. Exatamente. Não é? Porque na primeira oportunidade que você passar o sinal, a criança vai dizer para você, pai, você não disse para mim que não podia passar no sinal amarelo? Exatamente. E aí você vai dizer o quê? Eu já tive essa resposta do meu filho, né? Só que era um lugar ermo à noite. Falei, filho, aí a explicação é outra. Situações em que é complicado, no Rio de Janeiro. Eu não passei tão somente, mas eu diminuí a velocidade, verifiquei se podia passar. Exatamente. Opa, dei a explicação correta para o momento que requer uma explicação adequada. Logicamente, né? Com certeza. A gente tem que estar de olho nas coisas materiais que acontecem ao nosso redor e tudo. Ali você está sujeito a uma série de coisas. Exato, uma abordagem de um assalto, de um assaltante, enfim. Com certeza. Mas é importante a questão do exemplo, né, Bill? Com muito certeza, importante. É fundamental. É o que arrasta, né, o exemplo. Né? Sejamos o exemplo que queremos ver nos outros. Exatamente. Não é? E tem uma questão importantíssima também que eu não me recordo onde diz isso, não sei se você se lembra, né? Cuidado, acho que é no Evangelho. Você talvez seja o único evangelho que aquela pessoa... Isso, na verdade, é intitulada a Santo Agostinho, a Francisco de Assis, mas é um espírito nobre, né? Você talvez seja o único evangelho que a pessoa tenha contato, né? E o próprio Francisco de Assis também, falando dele, né? Que leve a palavra do Cristo, se preciso for, use palavras. Ou seja, não é palavras, é exemplo. Né? Divulgue a palavra do Cristo através de exemplos. Isso é o maior... Aliás, é o maior desafio nosso, né, Renato? Em outubro do ano passado, tá? Nós tivemos uma live lá pelo posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, onde começou a estudar o livro Pensamento e Vida do Emmanuel pelo Chico Xavier. Cris Teixeira. Estiveram nessa live lá Cris Teixeira, o Allan Kardec, não o Denizaro e Hipólite, mas o nosso Allan Kardec, né? E o Gustavo Silveira, né? Um irmão que a gente conheceu de uma casa espírita lá em Uberlândia. Né? Aliás, é 2 casas espíritas que ele trabalha. Leon Denis lá e uma outra que eu não vou me recordar o nome agora, peço desculpas, tá? Mas ele disse assim naquele assunto, porque justamente começava a estudar o preâmbulo do livro, tá? E o Gustavo trouxe uma passagem importantíssima, porque ele disse assim... Nós não exprimimos palavras, nós exprimimos sentimentos. Exatamente. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? Mas espera aí, vamos analisar. Se eu pergunto para o Bill Fabiano Cordeiro aqui agora assim, Bill, tá tudo bem?
E o Bill diz assim para mim, está sim, Renato, está tudo bem. Mas eu conhecendo o Bill, eu sei que não está tudo bem. Exatamente. Então olha a questão de você conhecer as pessoas, de ter a sensibilidade de ver que as coisas funcionam, não é? E você precisa entender que a boca fala do que está cheio o coração, mas a boca não fala usando palavras, ela usa sentimentos. Exatamente. Né, Bill? É essa a explicação. Porque até hoje eu escutava falar isso, a boca fala do que está cheio o coração. Nossa, eu falo. Não é o falar, é o exprimir sentimento com que eu emissão, estou. Né? É porque emissão. a carga de sentimento que envolve a palavra, não é a palavra em si, mas a carga que envolve aquilo. É a emissão que você o que você está emitindo ali, né? O sentimento que você tá levando para aquelas palavras. Né? Sim, muito bem sim. colocado pelo Gustavo. Com certeza. Né? Continua Allan Kardec para a gente terminar aqui, né? Essa parte dizendo assim: é assim que a infância é. Não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Uma nota aqui do Allan Kardec. Chamamos a atenção dos nossos leitores sobre essa notável dissertação, cuja alta importância filosófica será facilmente compreendida, que de mais belo, de mais grandioso, que essa solidariedade que existe entre todos os mundos, que de mais próprio para nos dar uma ideia da bondade e da majestade de Deus. A humanidade cresce com tais pensamentos, ao passo que nós explicamos reduzindo as mesquinhas proporções de nossa vida efêmera e de nosso mundo imperceptível entre os mundos. Nossa! Eu me lembrei de uma outra situação, do nosso amigo, um amigo nosso chamado Léo Kalanauê. Sim. Léo Gandhi. Não é? Ele botou uma foto numa rede social, já tem tempo isso, tem alguns meses, né? Uma foto numa rede social e a foto era de noite, né? Então vislumbrava-se o céu, as estrelas e tudo. Ele colocou escrito assim: tá vendo aquelas estrelas? Aqueles pontos luminosos, tá vendo aquilo tudo? Não é? Pois é, nós somos de lá. Quando terminar a nossa aula aqui, nós voltaremos para casa. Exatamente. Não é? Eu achei aquilo de uma sensibilidade, né, importante. Me fez me lembrar agora, quando eu leio essa nota aqui aos leitores, que a gente é muito preso a essa vida aqui efêmera, né? Totalmente imperceptível diante de tantas e tantos outros mundos, de tantas e tantas outras oportunidades que já tivemos, né, Bill? Com certeza, esse intercâmbio entre dois mundos, né, que fazem com que nós tenhamos a certeza de que a morte biológica somente é a que existe, que a morte do espírito não existe. Nós não fomos criados para morrer. Deus não nos criou para que nós morrêssemos, como diria o nosso amado Júlio, lá do Espírito Santo. Exatamente, né? Bem lembrado. A vida continua mais plena, e esse intercâmbio entre os dois mundos é perfeito, né, para a gente ter essa noção, né? Lógico, não nos apartará nunca da saudade de um ente que se vai, mas que também é lícito. A gente sente, quando a gente vem para cá encarna, também a gente sente falta de quem está lá, e quando a gente está aqui, a gente sente falta de quem a gente deixa. Então a gente vai sempre ter esse sentimento, né, de, entre aspas, perda, que faz parte do nosso crescimento. Mas esse intercâmbio é sensacional, graças a Deus. Temos a condição, né, Renato, de termos a nossa doutrina, que é libertadora, que é a terceira e grande revelação, que faz com que nós tenhamos a certeza de que a morte não existe. Sim, né? sim. Juntos sempre. Com certeza. E é bacana, né, ficar vislumbrando o céu, olhando, não é? E tendo essa certeza, né? Existem várias e várias outras vidas vibrando, aguardando oportunidades de retorno, não é? Sim. Ou em pleno processo, até mesmo em novas experiências nesses pontos luminosos, nesses outros mundos, e que a gente acha que se resume tão somente a essezinho aqui, esse pequeno planeta azul, onde a gente não, muito pelo contrário. Nós estamos falando no diminutivo não para diminuir em nada a obra, não é isso, mas é a nossa pequenez
perenez. Exato. Né? O nosso raciocínio, nosso pensamento ainda é muito limitado, né, Bill? A gente precisa expandir isso mais. Muito obtuso, né? Isso, muito obtuso, oblíquo, né? Sim. E quanto mais a gente vai ampliando e abrindo, melhor a gente vai compreendendo as coisas. Isso. Bill, tá acabando. Tá acabando, né? O programa, né? Isso, estamos chegando ao final de mais um programa Luz na Penumbra aqui na Rádio Rio de Janeiro. Semana que vem começaremos junho, não é isso, Bill? Mês de junho. E vamos começar um novo tema aqui no mês de fevereiro de 1859, chamado correspondência, tá? Vamos lá, até lá, né? A todos, muita paz, Bill Fabiano Cordeiro. Um abraço, um beijo no coração de todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.